Olá, hoje nós vamos eh, falar um pouquinho sobre alguns assuntos aí da nossa disciplina, né, de psicologia. E na última aula nós falamos sobre os afetos, né? Sobre a importância da vida afetiva para o ser humano, né? Falamos de sentimentos, de emoções, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre questões que envolvem o ser humano, né? A sua questão de reconhecimento, né? E aí hoje, agora nós vamos iniciar com o assunto que é o homem como um ser social e os papéis sociais, né? Bom, todo mundo tem a sua representação dentro da sociedade, né? Seja lá, quando eu falo sociedade, né, eu estou falando pessoas famosas, né? Um reconhecimento assim grandioso. Estamos falando dentro do social da sua família, né? Então, social quer dizer isso. Então, olha só, o homem como um ser social, como um ser de relações sociais, está em permanente movimento, né? Estamos sempre nos transformando, apesar de aparentemente nos mantermos iguais, né? Então é aquela história que nós falamos na última aula, né? Na questões de como a gente vai se amadurecendo, né? Muitas vezes por conta de algumas coisas, traumas, situações que vivenciamos, a gente acaba mudando o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir e assim por diante. E aqui, todo mundo tem a sua representação social, essa representação está em constante movimento, então em constante mudança, justamente por esse motivo que nós falamos na última aula, né? Nós amadurecemos, nós mudamos nosso jeito de pensar, né? E com isso, nós podemos, com as nossas atitudes, nós podemos ter diversas modificações no nosso papel social, né? Então, essa importância, muitas vezes tem pessoas que valorizam muito como que a imagem que você passa, né? E tal, você tem que ser um exemplo, né? Dependendo da função que você executa, né? Então, muitas das vezes a gente se preocupa muito com isso, né? E, e é essa a questão de ser o homem e seus papéis sociais, tá? O próximo assunto é sobre autoestima, né? Então, o que é autoestima? Então, é um conjunto de atividades que cada pessoa tem sobre si mesmo, uma percepção avaliativa sobre si próprio, que pode ser positiva ou negativa, né? Então, isso vai depender de muitas questões, né? A autoestima, ela é algo muito importante. Todo mundo tem a sua autoestima, né? Então, você vai ver a diferença daquela pessoa que tem uma autoestima positiva ou aquela pessoa que tem uma autoestima negativa, que no caso seria a baixa autoestima. Então, o que seria uma autoestima positiva, né? Então, a autoestima positiva é aquela pessoa, vamos dizer assim, né? Deixa eu só arrumar aqui. Então, autoestima positiva. Ter segurança e confiança em si mesmo, procurar a felicidade, reconhecer nossas qualidades, sem maiores vaidades, não considerar-se superior e nem inferior aos outros, saber admitir limitações e aspectos menos favoráveis da personalidade, ser aberto e compreensivo, ser capaz de superar os fracassos com categoria, saber estabelecer relações sociais saudáveis, ser crítico construtivo e principalmente ser coerente e consequente
consigo mesmo e com os outros. Então, a gente observa o quê? Que ter uma autoestima boa, você não precisa se sacrificar, né? Você não precisa se passar por cima de ninguém, né? Nós simplesmente devemos ser abertos, né? Devemos ser livres, muito, vamos dizer assim, sem grandes cobranças, entender? Não é porque eu não consigo construir, sei lá, um determinado objeto, não quer dizer que você vai ser um fracasso, né? Porque pessoas com baixa autoestima é isso, muitas das vezes ela não consegue, sei lá, ligar esse celular. Então, quer dizer o quê? Como ela não consegue usar esse celular, quer dizer que ela não sabe mais nada, que é uma pessoa desastrada, que é uma pessoa desvalorizada. Então, ela só se cobra, se julga, né? Não consegue reconhecer que, ok, eu não sei mexer nesse celular, mas eu sei mexer em outro, eu sei fazer outras coisas, né? Só naquela cobrança negativa, né? Só fica apontando aquela situação que menos te favorece, mas que, ok, você tem outras qualidades, né? Então, baixa autoestima. Então, olha lá. Baixa autoestima e autoimagem se constitui em uma doença grave, que favorece o egoísmo e tende a criar dependência, minando as relações interpessoais. Não é uma regra, mas possuir autoimagem e autoestima mais positiva nos deixa bastante mais livre de tensões, frustrações e intranquilidade. Então aqui, gente, está extremamente claro, né? E quando a gente para e pensa, a gente realmente vai entrar nesse acordo, vai estar em concordância que o texto está nos falando, né? Que baixa autoestima só atrai coisas ruins, né? Baixa autoestima, a questão, né, da autoimagem, você se ver só com pontos negativos, né? É uma pessoa que com certeza vai ter um reflexo na sociedade, vai, porque quem é a pessoa que é um grupo de amigos, sei lá, que vai querer conviver com essa pessoa, que vai ser com certeza aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que não vê coisa boa em nada, só vê coisas ruins, né? Então, com certeza isso vai ser uma frustração, certo? E a gente desenvolve isso na gente, né? A gente tem que trabalhar para desenvolver uma boa autoestima. E quais as formas? Então, olha aí. Desenvolvimento da autoestima. Não se culpar quando ouvir coisas ruins a seu respeito. Saber gostar de si e apreciar a vida. Saber administrar os altos, que são os elogios, e também administrar os baixos, que são as críticas. Evitar crenças do tipo: por mais que eu me esforce, nunca serei tão bom. Ou aquela: toda felicidade dura pouco, né? Não vale a pena se esforçar, sempre terá alguém melhor do que eu. Então, são crenças, né, que só remete o oposto, né, do que você construir a boa autoestima, uma autoestima positiva. Você carregando isso com você, você só está o quê? Fazendo o contrário, tá? Ser mais tolerante com os erros ou defeitos dos outros e com os seus. Aceitar melhor as diferenças, né? Valorizar suas virtudes e aspectos positivos. Ter uma alimentação saudável, melhorando sua saúde e disposição para enfrentar os problemas do dia a dia. Praticar atividade física e mental, estimulando sua capacidade física e cognitiva, que lhe proporcione prazer.
valorizar as relações interpessoais, aumentando o sentimento de pertencimento, pois é na relação com o outro que aprendemos e nos desenvolvemos, né? Então, a gente observa que para você manter e construir uma autoestima positiva, você tem que o quê? Que se desapegar a algumas coisas. No sentido o quê? Não se cobrar, como eu estava falando anteriormente, valorizar, saber valorizar aquilo que você tem de bom, né? Respeitar os defeitos, ter em mente que nada é perfeito, que ninguém é perfeito. Então a gente tem que o quê? Valorizar e respeitar os baixos dos outros também, né? Porque aquela pessoa que não aceita os seus baixos, não aceita os baixos dos outros, é uma pessoa que vai ficar em constante cobrança, em constante julgamentos, né? Porque acaba julgando também os baixos dos outros. Então, assim, não vai fluir, não vai desenvolver nada, ok? Motivação, né? Nós somos baseados em tudo. A motivação está em todo o lugar, né? Em todos os cantos você está motivado a algo. Você trabalha por uma motivação, você estuda porque você está motivado, né? Então, a motivação, sempre no final, né? Você só está motivado porque você está buscando, né? Você tem um propósito, né? Para que você mantenha-se motivado, né? Então, motivação é um processo que mobiliza o organismo para a ação, a partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e a satisfação. Isso significa que, na base da motivação, está sempre um organismo que apresenta uma necessidade, um desejo, uma intenção, um interesse, né? Uma vontade ou uma predisposição para agir, né? Então, se isso não houver, você não tem motivação. Você vai ter que estar interessado. Nossa, eu tô empolgado. Por que você está empolgado? Porque você tem um interesse, você tem um desejo, né? Você tem um desejo de fazer tal coisa, porque você fazendo tal coisa, você vai realizar tal coisa, né? Então, poxa, eu tô interessado em trabalhar porque eu vou construir, vou casar, vou ter a minha casa. Então, tudo é baseado em motivação, né? Então, essa questão que motivação é um processo que mobiliza o organismo para a ação, né? Então, quando uma pessoa está motivada, ela vai estar no gás, né? Para fazer, né? Então, para agir, né? Então, isso é motivação. E também a gente entende, né, que, por exemplo, ó, deixa eu só voltar aqui. Então, olha, o estudo da motivação considera 3 tipos de variáveis: o ambiente, a força interna ao indivíduo, como a necessidade, o desejo, o interesse, o impulso, e o objeto que atrai o indivíduo por ser fonte de satisfação da força interna que o mobiliza, né? Então, isso quer dizer o quê? Você só é motivado porque você tem uma meta, né? Então, aqui, ó, o número 3, o objeto que atrás nós podemos considerar como uma meta. Então, para você alcançar essa meta, você vai estar o quê? Você vai estar motivado, você vai estar interessado, né? Então, por quê? Porque você vai alcançar aquilo, né? E aí tem aquela questão também. Às vezes você tá num gás todo, super empolgado, e aí tem aquele desmotivador, sabe? E aí, quando a pessoa ainda tá naquela construção da motivação, né? Analisando as suas certezas e incertezas, e aí vem esse banho de água fria, vamos dizer assim, que pode estar vindo aí de uma pessoa, né? De um parceiro, sei lá o quê, você acaba murchando, né? Se desmotivando, né? Mas a base, o entendimento de motivação é isso. E como eu falei, nós estamos rodeados de motivações.
nós acordamos motivado a algo, nós vamos sair para trabalhar motivado a algo, vocês estão estudando baseado numa motivação, né? E é isso, ok? Humanismo, né? O que é humanismo? Né? A gente falei, vocês fizeram já o trabalho de humanização, né? Então, humanismo, então é o que? É um movimento mais recente em psicologia, enfatiza a necessidade de estudar o homem e não os animais. Então, só estuda o homem, o humanismo. Os indivíduos normais psicologicamente e não os perturbados, né? Então, o humanismo é isso, né? O estudo do homem, do pensar do homem, né? E aí, como todo estudo se baseia em teorias, né? Então, aqui nós temos a teoria do humanismo. Então, aqui, a pirâmide, né? Significa o quê? O que é de prioridade vai estar lá na base, né? O de essencial, que se não tiver aquilo, não tem por que continuar essa pirâmide, né? E aí, na sequência, vai vindo as outras prioridades, né? Vamos dizer assim, o que o homem deve ter para para estar realizado, né? Então, a primeira base aí vamos falar em questão de saúde, né? A segunda base é a questão do essencial ali para a sobrevida, né? Então, emprego, uma moradia, família, né? E depois vem os relacionamentos interpessoais também, como as amizades, né? Em verde aqui, a questão do seu autorreconhecimento, né? Então, aqui é a teoria do humanismo, ok? A gente colocou isso aqui por quê? Porque, como eu falei, se o humanismo é o estudo, o movimento, né, uma parte da psicologia que estuda o homem, o pensamento do homem, né? E como todo estudo se baseado, né, nos seus princípios em teoria, né? Só para a gente entender melhor que tudo isso que nós estamos falando partiu daí, né? Então, continuando aqui, habilidade pessoal. O que seria isso? É a habilidade de se relacionar consigo mesmo. Reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre é a chave da inteligência emocional. A falta de habilidade de reconhecer nossos verdadeiros sentimentos deixa-nos à mercê de nossas próprias emoções, resultado de como vemos e julgamos determinados fatos. Cada emoção prepara o corpo para um determinado tipo de resposta. Isso a gente já até falou, né? A questão da relação, né? Das reações orgânicas, né? Frente aí às emoções, tá? Então, a habilidade pessoal é o seu aprendizado de saber se reconhecer, né? Reconhecer seus sentimentos, reconhecer suas falhas, e como nós estávamos falando aí na questão da autoestima, né? Então, isso é habilidade pessoal. E aí nós temos a habilidade interpessoal, né? Que essa interpessoal aí já muda toda a história, tá? Então, olha só. O homem vale-se de comunicação em todas as experiências de vida, de modo interpessoal ou dual, em pequenos ou grandes grupos, até quando não está em uma dessas situações. Se refletir um pouco, perceberá que se encontra sob o impacto e influência da comunicação. Assim, acreditamos que em todos os momentos de encontro entre dois ou mais seres, há um momento de interação e percepção. Nesse aspecto, o enfermeiro não pode fugir da comunicação, pois ele já comunica algo somente com a sua presença. Então, a habilidade interpessoal é a convivência com o outro, né? Interpessoal é quando estamos um grupo, né? Interpessoal de uma pessoa para outra, tá? Então, a habilidade interpessoal é a comunicação. Isso que é a verdade. Então, a habilidade interpessoal é essa comunicação eficiente que deve haver.
Se tem uma comunicação eficiente, nós vamos falar e entender exatamente tudo o que está querendo, que deve ser entendido, exatamente como a pessoa quer que você entenda e exatamente como eu quero que ela entenda. Então, isso é uma habilidade interpessoal, né? E como isso se envolve, né, a questão da comunicação, né? A comunicação é o ponto-chave, né? É o que nós vamos falar agora, né? Então, a comunicação, a organização de todo o grupo de trabalho envolve também o estabelecimento de canais de comunicação entre seus membros. Esses canais dizem respeito à maneira que a pessoa se comunica dentro da equipe, ou seja, o modo como manifesta suas opiniões e como elas são ouvidas dentro da equipe, né? Então, nós temos a linguagem verbal, né? Que é quando ocorre o quê? As palavras, né? Então, ali, as dificuldades de comunicação ocorrem quando as palavras têm graus distintos de abstração e variedades de sentido. O significado das palavras não está nelas mesmas, mas também nas pessoas que a ouvem. E aqui eu falo uma coisa e te dou um exemplo. Muitas das vezes a gente está usando o WhatsApp, digita uma coisa, às vezes digita algo bem assim, não, talvez a pessoa do outro lado, nossa, tá brava, fez alguma coisa, mas não, simplesmente respondeu o que ela queria responder, mas mediante alguma coisa que faltou, talvez, essa pessoa que está lá do outro lado recebendo isso, muitas vezes não interpreta como você gostaria que interpretasse, né? Aí já tira conclusões precipitadas, enfim. Então, a linguagem verbal, por mais que envolve aí a questão das palavras ditas, né? Que é o falar e tal, tem que ter esse entrosamento, que muitas das vezes pode ser falho, pode ter dificuldades, né, como o texto está falando aí, por conta disso, como a forma que a outra pessoa vai estar interpretando, tá? E também temos a linguagem não verbal, né? Então, como nós falamos no texto anterior, o enfermeiro ele já se comunica com apenas a sua presença, né? Porque o enfermeiro tá ali de branco, a gente sabe que é um profissional que cuida de pessoas doentes, né? Então, se de uma hora para outra começou a frequentar o enfermeiro, né? Você vê lá todo vestido de enfermeiro na casa da sua vizinha, por exemplo. Você não precisa falar com ele, mas só de estar vendo o enfermeiro frequentando ali, você já sabe que alguma coisa pode estar acontecendo. Será que alguém está doente, está precisando de cuidados? É a mesma coisa quando a gente vê carro de polícia parado na casa de alguém. Você fala, ai meu Deus, aconteceu algo. Por quê? Porque só a polícia já remete, né? Já fala, né? A gente já tem uma pré-interpretação de alguma coisa, tá? Então, as pessoas não se comunicam apenas com a palavra, os movimentos faciais, corporais, gestos, olhares, a entoação da voz, então, o tom de voz, também são importantes elementos de comunicação. Os significados de gestos e comportamento variam muito de uma cultura para outra e de época para época, né? E isso realmente é fato. Até mesmo quando a gente fala de gírias, né? Tem gírias, esses dias passou na televisão tipo um estudo, né? Uma pesquisa lá, uma reportagem, onde falou algumas gírias para alguns idosos, eles não entenderam nada. Mas o que significa isso? O que significa aquilo? Eles não entendiam nada. Chutaram, né? O que significa crush? Ah, não sei, né? Então, assim, e quando a gente fala de época de cultura para cultura, são aquelas questões. Ah, aqui uma carne seca chamam de uma coisa. Lá no Nordeste, carne seca tem outro nome. Então, a linguagem também tem essas suas variações. E quando a gente fala da linguagem não verbal, é uma linguagem que tem que ter muito cuidado, né? Como a gente fala. Muitas vezes a gente tá falando, nossa, que coisa linda, e tá com aquela cara assim, nossa, né? Não tem condição. Você vai falar, como que tá lindo, você tá com essa cara, ai, que coisa gostosa, e você tá fazendo aquela careta de azedo. Então, assim, por mais que você está falando uma coisa, mas você está demonstrando outra. Então, a linguagem não verbal, muitas vezes, ela tem um peso até maior do que a linguagem verbal. Então, tem que ter muita atenção a isso. Nós utilizamos muito linguagem não verbal, principalmente quando a gente está
cuidando de doentes que têm alguma dificuldade na fala, não pode falar por algum motivo, a gente trabalha muito não verbal. Tanto o paciente para nós, como nós para o paciente também. E até eu já falei para vocês, né, no início da matéria. Imagine só uma situação onde você está ali cuidando do paciente, às vezes tem algum odor, alguma coisa assim, você faz aquela cara de nojo, alguma coisa assim. Então, imagine o que se passa na cabeça do paciente, né? Então, nossa, tô assim, né? Começa a falar para pensar um monte de coisa. Então, a gente tem também as questões éticas, né? Você ser ético também envolve você também saber lidar com essas situações e utilizar da linguagem não verbal de forma correta e a linguagem verbal melhor ainda, ok? Então, isso é o nosso conteúdo de hoje. Ok? Muito obrigada, espero que tenham compreendido e estou à disposição aí para esclarecimento.